mais uma vez a saudação na paz do Senhor a todos vocês. E nós vamos ler hoje uma passagem bem interessante da obra do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 31. Êxodo, capítulo 31. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. E eu sinto no meu espírito que a igreja do Senhor, ela precisa ouvir isso. A igreja do Senhor, ela necessita desta palavra de Deus. Não é uma palavra minha, porque a Bíblia ela é toda inspirada por Deus, mas é uma palavra do Senhor para o seu coração. E o Êxodo capítulo 31, ele fala grandes verdades. E eu queria trazer essas verdades para a igreja do Senhor. No versículo 1, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai. Nós te bendizemos porque só o Senhor é Deus, e não há outro Deus além do Senhor. O Senhor tem feito maravilhas, o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem trazido até nós o teu Espírito, Pai. Por isso, Senhor, ajuda a igreja, Pai, a entender o propósito daquilo que o Senhor tem dado ao corpo de Cristo, Pai. Ajuda a igreja a entender aquilo que o Senhor pretende realizar no nosso meio, porque tudo que o Senhor faz é bom. Amém? Deus ele tem uma palavra profética maravilhosa para o dia de hoje. Eu queria perguntar se vocês estão me ouvindo bem. O som de fundo está alto? Não? Tá bom? Eu queria falar com os irmãos o seguinte, que nos últimos tempos que nós estamos vivendo na Terra, não há tempo mais presente como esse que nós estamos vivendo. Nós não podemos dizer que, olha, nós estamos no futuro ou nós estamos vivendo o passado, nós estamos vivendo o presente e às vezes nós estamos agarrados ao passado. O passado, ele é bom porque ele nos ensina muita coisa. O passado, ele serve para nós, no presente, corrigirmos algumas situações para que no futuro nós possamos desfrutar de coisas boas. Mas existem situações que nós não podemos ficar agarrados ao passado. Nós temos que viver para frente, andar para frente. E a igreja do Senhor, ela tem vivido os últimos acontecimentos na face da terra de várias formas. Alguns acontecimentos que têm acontecido na face da terra têm assustado o nosso povo. Outros acontecimentos que têm vivido na face da terra, o nosso povo tem passado disperso ou passado ao lado das situações. Parece que já não mexe mais com as pessoas, não desperta mais as pessoas esses últimos acontecimentos. Mas Deus, Ele não esqueceu de mim nem de você. Porque Deus diz para mim e para você o seguinte: eis que chamei-te pelo nome.
Qual é o nome que Deus te chama? Filho, filha, servo, serva, amigo, amiga. Deus ele tem um propósito para cada um. Nós olhamos aqui para a vida destes dois que Deus chama. Um é Bezalel. A Bíblia nos traz ali uma ilustração em onde diz que o nome Bezalel significa a sombra de Deus ou a proteção de Deus. Você imagine Deus chamar uma pessoa já cujo nome já tem um sentido de Deus. E aí o Senhor ainda chama um ajudante. E esse ajudante tem como significado tenda do Pai. A Oliabe significa tenda do Pai. Mas a sua história ela é dedicada como o auxiliar de Bezalel. Não importa o que os dois, em termos de posição, se um é superior ao outro ou não. O que importa é o que Deus escolheu para completar essa obra. Deus escolhe situações, escolhe pessoas e determina o que é para ser feito. O que acontece na nossa vida é esse período de transição entre o que Deus determinou e as coisas que têm que ser realizadas. Nesse período, o inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa vida, ele vai tentar de tudo dentro dos seus objetivos para tirar você, para tirar a mim do foco do Senhor. E algo que nós vamos falar assim, não muito profundamente, mas eu quero dar uma ideia para os irmãos entenderem. Na cruz, Satanás já perdeu a batalha. Até a cruz, ele ainda tinha algum domínio. O domínio que foi dado através de Adão e Eva pelo pecado. Ele tinha algum domínio sobre a humanidade, através da maldade, através do pecado. E tudo isso que foi acontecendo, quando chega na cruz, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: quando vi, caí aos seus pés. João dizia isso. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Jesus derrotou Satanás ali. Jesus derrotou aquele domínio que existia sobre a humanidade. Ele tomou aquela chave. Mas hoje nós vivemos encurralados e muitas das vezes cercados por potestades demoníacas, espíritos do mal. Eles agem em áreas específicas, consoante aquilo que ele pode travar a vida do crente, travar as habilidades do crente. Deus chama dois homens. Bezalel, a Bíblia diz que Deus ele enche Bezalel com o Espírito de Deus. E quando ele é cheio do Espírito de Deus, a Bíblia diz que vem algumas coisas boas: habilidade, inteligência, conhecimento do artifício, da arte, para elaborar as coisas, desenhos, trabalhar com ouro, com prata, com bronze, para lapidação, lapidar pedras, madeira. E ele chama um outro homem para auxiliar. Mas o interessante aqui que eu quero dizer para mim e para você é que o projeto de Deus, ele não parou na sua vida ainda. Ele não está estagnado. Ele só está ali à espera de algo que Deus quer de nós. Deus quer de mim e de você. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Ali, Deus te deu habilidade. Deus te deu inteligência. Deus te deu conhecimento. Todas essas coisas é para você trabalhar para o Senhor. É para você trabalhar para o reino de Deus. O que acontece com o inimigo, com essas potestades, entre a promessa de Deus e as coisas acontecerem,
é que o inimigo ele veio para impedir o homem de governar sobre as coisas que Deus colocou na sua mão. O inimigo veio para roubar a paz que outrora nós poderíamos estar vivendo em paz. O inimigo veio para roubar a adoração que pertence somente a Deus. O inimigo veio para impedir que Deus seja glorificado, exaltado na terra. O inimigo veio para colocar a glória no homem. O inimigo veio para colocar a glória no ego do homem, para o homem se sentir poderoso. O inimigo veio para impedir que o ser humano conheça a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento do homem, ao ponto de ele não conseguir aceitar, receber as coisas de Deus. Eu li algo hoje muito interessante que falava o seguinte: se a fé vem pela palavra de Deus, como a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela fala duas vezes. Para quê? Para que nós sempre estejamos ouvindo a palavra de Deus. Se a fé vem pela palavra de Deus, ela se vai com a ausência da palavra. Eu achei muito interessante isso. Porque quanto mais nós ficamos longe da palavra de Deus, menos fé nós temos nos propósitos que Deus colocou para nós. Pastor, até hoje eu não sei qual é o meu propósito. Eu não sei o que eu estou fazendo, não sei o que eu faço, não sei o que vai ser de mim. E a pior coisa que existe, uma das piores coisas que existe na vida do crente, na vida do cristão, é viver uma vida sem ter um propósito. É viver uma vida sem saber qual é o seu propósito. A maneira que está hoje o mundo, o inimigo tem conseguido avançar num terreno, e esse terreno é muito delicado, mas eu vou explicar para vocês. À medida que o inimigo avança nesse terreno, assustando, está aterrorizando, ganhando terreno com certas leis, com certas situações que outrora para nós é errado, e outrora também era errado, hoje já passou a ser certo, e para nós continua sendo errado o que o governo, as leis, os governantes estão aplicando no mundo hoje. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Isso tem feito algo muito sério nas últimas décadas com o cristão. O cristão hoje ele está um cristão da seguinte forma. Ele levanta, lê sua Bíblia, ora, faz o seu jejum, sua campanha, sua oração, vai para a igreja com a sua Bíblia debaixo do braço. Nesse caminho, ele não se preocupa com a alma de A, nem com a alma de B, nem com a vida de C. Ele não olha as necessidades, ele faz como aquela Bíblia diz do bom samaritano. Ali passa um sacerdote, passa um levita, mas passa desapercebido. Agora, quando nós deveríamos de ter aquela atitude? Então o crente ele pega a sua vida é aquilo dali. Vai para a igreja, vai para a sua casa, vai para o trabalho, e muitos são 007 dentro do trabalho. Ninguém sabe que é crente. E alguns, quando abrem a boca, então dá mau testemunho, porque o seu testemunho de vida não serve para ganhar aquela alma. Então hoje a humanidade está vivendo de uma forma muito individual. A humanidade crente, cristã. Porque elas têm uma mentalidade somente o seguinte: Cristo vai voltar, vai nos tirar deste local e nós vamos morar com Ele no céu. E o grande erro está ali. Esquece que nós temos uma missão para cumprir. Nós cruzamos os braços e ficamos esperando as coisas acontecerem. E a missão que Cristo nos deu. Por isso que no livro de Atos, capítulo 3, se não me engano, é versículo 21, diz que é necessário que o céu o retenha até que todas as coisas sejam restauradas. Coisas estas que está na minha e na sua mão para fazer. Mas o crente continua cruzando os braços e se importando com o seu dia a dia e com a sua salvação. Mas Deus lhe deu a habilidade e te chamou pelo nome. Nós precisamos mudar essa história. As coisas não podem ficar assim.
Porque hoje nós vemos os governos alterando as leis morais, que tocam nas coisas sagradas do Senhor, que ferem a família, que ferem os filhos. E nós não estamos fazendo nada. Mas Deus te deu habilidade, conhecimento, inteligência, te encheu do Espírito. Para quê? Para nadar e morrer na praia? Não. Deus está chamando a igreja dele hoje. Vocês sabiam qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Quem lembra? A primeira mensagem que Jesus prega é o seguinte. Ele diz uma grande verdade. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Em outros evangelhos, alguns dizem reino dos céus, alguns evangelhos dizem o reino de Deus. É a mesma coisa. Jesus disse que se é chegado o reino de Deus, nós precisamos viver o reino de Deus. O reino de Deus não é só comida e bebida e festa, não. O reino de Deus vai muito mais além do que isso. Porque o inimigo está tentando impedir a propagação do Evangelho. Está tentando impedir de eu e você estabelecer o reino. O inimigo está tentando impedir o homem de ser salvo. Como nós falamos, até a cruz, houve uma situação. Depois da cruz, Jesus tomou a chave. Ele tem as chaves nas mãos. E o Senhor, Ele só permite que as trevas atuem em certas situações, como aconteceu no livro de João, capítulo 9, versículo de 1 a 3, onde os discípulos viram ali um cego de nascença, e esse cego veio até Jesus, e seus discípulos lhe perguntaram, mas mestre, quem pecou? Este homem pecou? Quem pecou? Os seus pais? Os seus antepassados pecaram para que ele nascesse cego? O que aconteceu? E disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Há coisas que são para a manifestação da glória de Deus. O pior é quando é ao contrário. E é nesse ponto que nós vamos entrar um pouco agora. É quando nós damos autorização para essa manifestação acontecer. O pior é quando nós, cristãos, nesse caminho que nós estamos, porque quando os cristãos eles foram reconhecidos como cristãos, eles, no livro de Atos, fala que eles eram chamados como os do caminho. Eu já preguei sobre isso. Os do caminho. Em hebraico chama Alahá. Os que estão na Alahá de Deus, no caminho de Deus. Naquele período onde eles estão andando, ali eles estão caminhando, eles estão aprendendo do Senhor. Todos os dias nós aprendemos de Deus. Todos os dias nós deixamos um pouco do nosso eu morrer para o eu de Cristo viver. E é nisso que nós precisamos nos aplicar. Porque as habilidades já estão dentro de mim e de você. Você só precisa orar ao Senhor e pedir para o Senhor, Senhor, qual é o meu propósito? Se você não tiver resposta de Deus, porque Deus ele dá um propósito específico àquele que busca isso de Deus. Tem uns que já entenderam. Mas há outros que não conseguiram entender ao longo dessa caminhada. Quando a gente não consegue entender ao longo dessa caminhada, ao menos, nós precisamos andar segundo o que a Bíblia nos diz. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que confessa que Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que Jesus fala que todo aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante Deus. Mas o inimigo ele está tentando. E nós temos alguns inimigos. O mundo, a carne, o diabo, o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a depravacidade do homem, aquela questão impulsiva, a questão insubmissão,
a questão materialista, a questão enganadora, a questão de ser insaciável com alguma coisa. Mas para tudo isso, Deus tem as suas armas, como nós combatemos ela. E eu gostaria de falar com os irmãos também sobre aquilo que nos tira da presença do Senhor. O diabo está tentando tudo isso contra a vida da igreja, contra o corpo de Cristo. Porque hoje a gente pensa que está vivendo uma vida dos modos, dos padrões cristãos. E eu conversava umas semanas atrás com um casal, e algo que eu tenho até por vezes dado assim um toque na igreja do Senhor. Porque se nós olhássemos aos olhos cristãos, ou com os olhos de Cristo, ou com os olhos de Deus, o que será que Deus pensa do evangélico? O que será que Deus pensa do crente? O crente que olha e fala assim, olha, eu sou pentecostal, eu sou batista, eu sou neopentecostal, ou eu acredito em teologias que me falaram. E cada um segue, ou seguiu, ou seguimos, aliás, melhor dizendo, uma linha de pensamento. Eu acho que Deus olha lá de cima e fala, poxa, como é que eu vou chamar isso de igreja? Como é que vai ser o corpo de Cristo unido se tem pensamentos divididos? Como é que nós vamos unir esse povo num local só, num reino só, se uns acreditam na predestinação, outros acreditam no livre-arbítrio, outros acreditam que Cristo já voltou e não precisa mais participar de ceia, outros acreditam que Jesus vai vir arrebatar-nos, tirar-nos daqui, levar-nos para morar no céu e deixar essa terra para ser o domínio de Satanás. Outros acreditam que nós vamos passar por dificuldades e ser penalizados e viver uma vida miserável porque o cristão tem que sofrer, o cristão não pode ter as coisas, o cristão não pode obter nada. Agora começa a imaginar lá de cima, lá do alto, Deus também olhando para o povo judeu. Eu enviei meu filho amado, eles não aceitaram. Aqueles que não aceitaram a Cristo estão à espera. Então você imagine um povo que se chama corpo de Cristo, dividido em várias secções. Aonde vocês... Eu vivo na pele isso. E acredito que muitos de vocês já viveram. Pessoas que são de outra denominação, moram na mesma cidade, ou às vezes trabalham até junto, mas não saudam, não cumprimentam. Não têm o mesmo carinho. Dizem que estão bebendo um cálice diferente. Não, você não pode ir naquela igreja porque o cálice dele é diferente. Eles bebem um cálice diferente. Você imagina como é que Deus ele fica lá de cima do alto, olhando para nós e dizendo assim, poxa, eu dei uma missão para vocês. Eu vejo que Deus, ao longo da Bíblia, eu quero descrever duas situações. No Velho Testamento, quando Deus chama Moisés, ele diz para Moisés o seguinte, Moisés, faça tudo quanto você vir aqui em cima. Moisés é levado a um outro nível e Deus mostra as coisas para ele do reino de Deus, as coisas celestiais. E quando ele volta para ele levar ali aquele grupo de pessoas, os mandamentos, aquilo que Deus falou, ele desce para a terra, ele volta novamente para ali, com aquela missão de passar as coisas, mas o povo já tinha se corrompido em 40 dias. E o que nós notamos é que basta 40 dias para a carne se corromper, para a mente começar a ficar duvidosa, para começar a gerar dúvida no nosso coração. Será que é assim? Será que não é? Então eu começo a ver um povo dividido,
sem saber o que fazer. Porém, Deus, ele diz exatamente como deve ser feito as coisas. E eu sei que aquele momento, aquele povo viveu as coisas do reino celestial na terra. Naquela época, existia uma lei que no ano 50, as terras que as pessoas haviam adquirido, elas voltavam novamente para os seus donos, porque Deus já tinha feito uma separação. Só que ao longo da caminhada a pessoa entrava em dívida, outro comprava as terras, comprava aquilo, e a pessoa às vezes acabava ficando no nada. Mas Deus, ele zerava a contagem, ele voltava novamente, para que não houvesse injustiça. Como nós vemos hoje, um enriquecimento de muitos e um empobrecimento de outros. Ali foi vivido o reino de Deus. Quando os discípulos, eles percebem, os discípulos de Jesus, e quando há aquela manifestação onde muitos vendiam suas propriedades, traziam os pés dos apóstolos para que pudesse ser dividido, para que pudesse ser atendido ali as viúvas, ser atendido as questões da obra, a pobreza, a fome, ali também eles viveram o reino de Deus. E estas coisas, elas vão ser restauradas. Por isso é que Jesus ainda não voltou. Enquanto a humanidade cristã, evangélica, gospel, o nome que queiram dar, o crente, enquanto nós que temos aceitado a Cristo Jesus, temos recebido os dotes de habilidade, inteligência, como Deus chamou ali aqueles dois homens, enquanto nós não colocarmos essas habilidades dentro da área que Deus nos colocou, as coisas do reino de Deus, elas não vão sendo manifestadas, ou são manifestadas com uma lentidão muito grande. Enquanto nós estamos perdendo tempo e enchendo o nosso coração de medo com as coisas que nós estamos vendo acontecer, que não deixa de ser uma verdade, as coisas más estão acontecendo. O que está acontecendo no Afeganistão é algo que já é projeto do diabo. Agora, vocês veem uma coisa, aqueles homens, eles pegam em armas e dão a sua vida em prol de uma causa, em prol de um propósito, mesmo que seja errado. E o crente não entendeu o seu propósito ainda. Nós precisamos entender o nosso propósito. Nós não vamos entrar em muito detalhe qual é o nosso propósito, porque isso é muito individual. Mas quando nós entendemos já o propósito do Evangelho do Reino perante a Bíblia, Deus designa cada um na sua missão. Assim como fala em Efésios, que uns são chamados a apóstolos, outros a pastores, mestres, evangelistas. Ali já é um propósito. Quando nós entendemos o nosso chamado, nós vamos cumprir o nosso propósito. Não tenha medo. Desembanhe a sua espada. Carregue a sua espada da verdade preparada, porque Cristo conta comigo e com você. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16 em diante, fala sobre as obras da carne. E essas são também uma das coisas que mais atrapalha o cristão desenvolver a sua obra para Deus. A Bíblia diz que andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Às vezes a gente fica andando no Espírito, às vezes a gente está ali buscando a Deus. Isso mesmo, Isaías 58. Porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Versículo 3. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais? Já pensou aquela pessoa que fica jejuando, buscando a Deus? Porque jejum ele é acompanhado de oração. Jejum ele é acompanhado de oração. Aquela pessoa que fica orando, fica jejuando, depois termina o jejum em oração e
Vamos ali pro quebra-pau, vamos ali pra contenda. O que você está fazendo aí? O que é isso e tal? E já no trabalho, em casa, com os filhos, e com pessoas que você conhece na rua, e começa ali aquela discussão. Por que você jejuou então? Por que você gastou aquele tempo orando? O que Deus quer é que o jejum não seja um jejum que vai afligir outras pessoas. Então Deus ele fala para nós tomarmos cuidado com a nossa obra da carne. Não deis ou não andeis satisfazendo a concupiscência da carne. A carne tem vontade de brigar mesmo. A carne vê alguma coisa de errado, já logo vai para cima. Não, isso aqui não. A Bíblia diz porque a carne ela luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. Eles são opostos. Gálatas 16, versículo 16 em diante. No 18, mas ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não andeis sobre a lei e nem sobre a carne. As obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni. Paulo já tinha dito isso, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se a gente anda buscando o reino de Deus, a gente tem que observar para essas coisas, porque a carne ela tem uma vontade tremenda de discutir, de brigar, de falar, de fofocar, de maldizer, de levantar falso testemunho. E não pense só que é o diabo, porque tem o espírito humano também, tem o desejo da carne também. Aqui nós estamos falando que é o diabo que está pondo ali. Não, tem o desejo da carne. A carne tem vontade de pecar contra Deus, mas o Espírito está sempre lutando para isso não acontecer. As habilidades estão nas nossas mãos. Eis que te chama, se diz o Senhor para a igreja. Eis que te chama e coloca habilidades nas tuas mãos. Versículo 22, a Bíblia fala o seguinte: mas o fruto do Espírito, olha que gostoso de ouvir. Isso é coisa boa, gente, é coisa de Deus, é coisa de crente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há impedimento, não há uma barreira, um limite para você semear amor. Não há uma barreira, um limite para você semear paz. Não há uma barreira, um limite para você ser uma pessoa longânima. Não há barreira nem limite para você ser uma pessoa benigna. Não há barreira nem limite para você ser uma pessoa com muita bondade, com fidelidade, mansidão. Vocês querem saber de uma coisa, meus irmãos? Eu já mostrei isso aqui, mas aqui tem uma parte que eu coloco aqui. E eu oro todo dia. Porque vocês pensam que a gente não passa por luta da carne? Por a gente ser uma pessoa que está na frente? Uma das coisas que está ali é para que o espírito de mansidão sempre habite em mim. E todos os dias eu oro ao Senhor, pedindo espírito de mansidão, para que o meu espírito venha se sujeitar à cruz, se sujeitar ao Espírito Santo, para que eu tenha mansidão, temperança. Porque a gente lida com várias situações. E essas coisas a gente não pode perder. Porque contra essas coisas não há limite, não há lei. Não há uma barreira, você pode semear à vontade. E todos os dias eu oro ao Senhor. Quando vem a afronta,
quando vem desavença, quando vem contenda, quando vem fofoca, quando falam de nós, quando dizem alguma coisa de nós, a nossa carne ela pulsa de vontade de revidar. Mas a Bíblia diz, não satisfareis a concupiscência da carne. Não dê lado para a carne, porque a carne quer brigar. A carne quer falar o que Isaías 58 disse ali, olha, nós jejuamos, depois terminando o jejum, vamos pro quebra-pau. A gente terminou uma oração, não, vamos lá, vamos brigar, porque a carne está aqui, então o que adiantou? Então, vocês passem a orar, cada um assim que tem esse tipo de dificuldade de domínio, inclua nas suas orações, Senhor, me dá temperança, mas é todo dia. Você pensa que eu fico um dia sem orar pedindo por isso? Não. Todo dia, por isso que eu marco, eu escrevo, que é para mim não esquecer, para que todo dia o Senhor me dê um espírito de mansidão, de temperança. E a partir do momento que o Espírito de Deus me deu um estalo e trouxe essa revelação para mim, eu comecei a orar assim. Por quê? Porque o diabo todos os dias ele quer roubar isso de mim e de você. Isso são habilidades que Deus te deu. Isso são habilidades que o Senhor colocou nas suas mãos. Aí a Bíblia diz que eis que os que são de Cristo, crucificaram a sua carne. Mataram a sua carne. Com as suas paixões, as suas concupiscências, ele já matou tudo isso. Os que são de Cristo já. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sabe o que Paulo estava dizendo? E se nós, naquele momento de glória, naquele momento que estamos sentindo a presença do Senhor, naquele momento que estamos orando e nós sentimos naquela oração que flui, que o céu se abre para ouvir a oração, e nós choramos e nós sentimos a presença do Senhor, não pare só por ali. A Bíblia diz, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Mas só que você não tem como você ficar ajoelhado, andando a vida inteira de joelho. Você precisa viver as coisas que você pediu na oração. As coisas que você fez de joelho, você começa a vivê-las no dia a dia. E ali você começa a sentir que valeu a pena. Vale a pena. E vai sempre valer a pena andar no Espírito de Deus. A Bíblia fala também, não nos deixemos possuir de vanglória, nenhuma glória para nós. Tudo é para Ele. A Bíblia também fala, olha, não provoqueis uns aos outros, tendo inveja um dos outros. A Bíblia também diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de bravura e guarda-te também para que não sejas também tentado. Sabe por quê? Porque muitos vão lá corrigir o mal que o outro está fazendo e acaba caindo na mesma situação. Imagine eu pregando para vocês uma coisa e caindo no erro que eu estou ministrando, que eu estou pregando. A Bíblia nos traz isso para nós que fazemos desta forma e continua dizendo, olha, levai as cargas uns dos outros. Assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém se julga, se alguém julga ser alguma coisa, diz a Bíblia, não sendo nada, a si mesmo se engana. Se alguém se julga ser alguma coisa, nós não somos nada, nós estamos enganando a nós mesmos. Nós somos simplesmente servos de Cristo Jesus, que temos que todos os dias negar a nossa carne, vivemos no Espírito, andarmos em arrependimento, em santidade, de perdão em perdão, para que o reino de Deus seja proclamado na terra. Deus está chamando a igreja para esse propósito. Deus está dando habilidades. Deus está dando habilidades para você. Deus não te trouxe aqui para viver somente essas coisas, mas Deus te trouxe aqui para viver coisas tremendas, coisas especiais. E nós não podemos deixar de mencionar que Deus tem um propósito para a sua vida. A cada um que está aqui nos ouvindo hoje, Deus te chamou pelo nome. Eis que te chamei.
eis que te chamei. Viver o propósito de Deus não é fácil. A primeira barreira é a renúncia. A segunda é o amor, a unidade. E a terceira é amar, mesmo que não seja amado. É fazer o bem, mesmo que não tenha recebido o bem. Deus, Ele conta com pessoas para cumprir o propósito dEle. Ele ainda tem coisas para fazer aqui. E Ele espera de mim e de você que somos cheios do Espírito de Deus, que somos cheios de habilidade, de inteligência, conhecimento, naquilo que Deus vai te usar como instrumento. Ele te capacita. Ele te capacita. Há pouco tempo atrás, comecei a olhar para mim, sem nenhum mérito, sem nenhum crédito, sem nenhuma vanglória. Mas para glorificar o nome do Senhor, eu vou contar esse pedaço. Só um pouco. E comecei a observar que a trajetória que Deus conduziu a minha vida foi para que hoje nós pudéssemos estar à frente de uma obra. A preparação, as formações, os ensinos, os trabalhos por onde eu passei, até os 2 anos que, mesmo naquela dificuldade que nós temos no Brasil, eu consegui estudar 6 meses inglês. Era 2 horas por semana, só no sábado. Começava 2 horas por semana, 8 horas no mês. Quando eu fiz 6 meses, as condições financeiras não davam, eu tranquei a matrícula. Passou-se quase 1 ano, voltei a fazer novamente. Fiz mais 6 meses. Perdi o emprego. E no último trabalho que eu estava no Brasil, o Senhor permitiu que o meu último patrão olhasse para mim e dissesse assim: eu preciso de alguém que fale inglês aqui na empresa. Eu sei que você gosta, que você fala, mas eu vou te ajudar. E me pagou mais 1 ano de escola. E a gente não entende essas coisas. O porquê trabalhar em banco, o porquê trabalhar em área financeira, o porquê trabalhar no atendimento. Quando eu estava em Portugal, eu trabalhei 7 anos falando no telefone 8 horas, 5 dias por semana. Trabalhei por 2 anos e alguns meses aqui na Inglaterra no telefone falando 8 horas, 5 dias na semana. Por que será que Deus foi preparando para que nós pudéssemos falar o dia inteiro? Por que será que Deus foi nos conduzindo dessa forma? Será que não dá para eu ter um pouquinho de inteligência e falar assim: agora eu sei por que Deus fez isso. Agora eu sei por que o Espírito dele me encheu e eu consegui desenvolver essas áreas para que eu pudesse falar do reino de Deus sem cansar. O que Deus preparou na sua vida? Qual é a sua formação? Quais são os seus estudos? Quais são os seus dotes, suas habilidades? Para que Deus te criou? Meus irmãos, quando eu comecei a entender todo esse processo, era para ser usado na obra do Senhor. Não tem outra finalidade para aquilo que Deus nos colocou. Agora Deus tem algo específico para você. Não pense que você vive essa vida monótona. Não pense que você está aqui sem ter um objetivo. Se você está me ouvindo agora, é porque você tem um objetivo.
Deus te deu um objetivo, Deus te deu uma habilidade. E eu quero orar por você. Porque a Bíblia diz, eis que te chamo. Amém? Vamos orar a Deus. Pai, Senhor Jesus, Deus Criador dos céus e da terra, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor. Nos ensina o caminho que ainda devemos prosseguir. Nos ensina na alahá do Senhor, como diz os judeus. Nos ensina nesta caminhada os seus propósitos, os seus desejos, Pai. Senhor, que nós venhamos a nos encontrar cada dia, renunciar às coisas da carne, andar nas coisas do Espírito, semear as coisas do reino, semear as coisas do Espírito, porque contra estas coisas não há lei. Senhor, ajuda teu filho, ajuda tua filha a manter firme, fiel, focado naquilo que o Senhor os chamou. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado e engrandecido para todo sempre. Amém.